Atlético Mineiro acerta com Gustavo Scarpa, Wagner Love vai retornar à elite do futebol brasileiro e o Cruzeiro fechou com o atacante do futebol português. Bora conferir essas e outras notícias num super giro de notícias do Mercadão da Bola do futebol brasileiro. Bora começar pelo futebol carioca. O Flamengo segue atento ao mercado para realizar contratações pontuais para seu elenco e depois de fechar a chegada de Nicolás de la Cruz, do River Plate, outro uruguaio pode desembarcar no Rio de Janeiro nas próximas semanas. Trata-se do lateral Matias Vinha. O rubro-negro entrou em contato e iniciou conversas com o staff do lateral esquerdo uruguaio nos últimos dias. Ainda não há uma proposta oficial, mas já foi deixado claro o interesse do clube carioca no ex-palmeirense. Matias Vinha tem 26 anos de idade e depois de deixar o Palmeiras em agosto de 2021, não conseguiu reencontrar o bom futebol na Europa. Ele foi comprado pela Roma por 13 milhões de euros, mas acabou emprestado para o futebol inglês e posteriormente para o Sassuolo da Itália, seu clube atual. Nessa temporada são 16 partidas e 3 assistências registradas. As informações foram confirmadas pela repórter Monique Danello da TNT Sports. O Fluminense está perto de acertar a contratação do goleiro Felipe Alves, que deixou São Paulo ao fim da temporada. O arqueiro foi oferecido ao clube carioca e o desfecho da negociação deve acontecer após a disputa do Mundial de Clubes, de acordo com o jornalista André Hernan. As duas partes já estavam conversando há 2 semanas. Pesa a favor do negócio o fato de Felipe Alves ter trabalhado com Fernando Diniz no Audax, que chegou à final do Paulistão de 2016. Felipe estava no São Paulo emprestado pelo Fortaleza, que chegou para ser uma opção no elenco são paulino ainda em 2022. Contudo, Felipe não teve muitas oportunidades de atuar com a camisa do tricolor paulista, que teve Rafael como titular absoluto em toda a temporada. O Botafogo tem o zagueiro Lucas Halter como novo alvo para o sistema defensivo. Aos 23 anos, ele disputou o último campeonato brasileiro pelo Goiás, mas tem contrato com o Atlético Paranaense até dezembro de 2024. Ele pode assinar um pré-contrato a partir de julho. O jogador tem no currículo convocações para a Seleção Brasileira Sub-17 e foi convocado para a disputa da última edição dos Jogos Pan-Americanos no Chile. Lucas chegou às categorias de base do Atlético em 2016 aos 16 anos. Depois de estrear no profissional em 2019, se manteve no elenco brigando por espaço, mas nunca conseguiu se firmar como titular absoluto. Em busca de mais minutos, foi emprestado para o Goiás em julho de 2022. Foi titular durante todo o ano de 2023 na equipe. Foram 54 partidas e 6 gols marcados, um deles contra o próprio Botafogo. O Glorioso busca uma reposição para a saída de Adrielson. O Cruzeiro anunciou a contratação do atacante Rafa Silva. Ele retorna ao Clube Celeste depois de passagem pelo Jeonbuk Hyundai Motors da Coreia do Sul. O jogador assinou vínculo com a Raposa até o fim de 2024. O atleta de 31 anos teve o contrato rescindido com o clube da Coreia, com o qual possuía vínculo até o fim do ano que vem. Por lá, o atacante disputou 25 jogos e marcou 3 gols. Rafa Silva tinha contrato com o Cruzeiro até dezembro do ano passado, mas teve o vínculo ampliado para se recuperar de uma cirurgia no joelho direito. Entretanto, se despediu oficialmente do clube em 6 de janeiro. O Cruzeiro também está muito perto de acertar a contratação de Gabriel Veron, por empréstimo de uma temporada. O ex-atacante do Palmeiras está sem espaço no Porto e por isso foi colocado na lista de jogadores negociáveis. O atacante foi vendido para o clube português por aproximadamente 10 milhões de euros na temporada passada e ao todo fez apenas 26 jogos oficiais e marcou um gol. Neste momento ele está se recuperando de uma lesão muscular. Nos últimos dias, o ex-palmeirense também foi alvo de outros grandes clubes do Brasil, entre eles Grêmio e Internacional, mas pesou o forte interesse da Raposa, que agiu rapidamente nos bastidores nesta semana. O Atlético Mineiro encaminhou a contratação do meio-campista Gustavo Scarpa. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, o Nottingham Forest aceitou a última oferta do clube mineiro, que vai pagar 5,5 milhões de euros, um pouco mais de 29 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do atleta. O Olympiacos não colocou qualquer obstáculo para romper o empréstimo do jogador, que vai assinar por 4 anos com o Galo. Antes, Scarpa considerava permanecer na Europa em 2024, porém mudou de ideia e viu com bons olhos a possibilidade de vestir a camisa de um grande clube no país com protagonismo e espaço, algo que não teve no futebol europeu. O Atlético Mineiro sempre foi quem esteve melhor posicionado nas negociações por manter conversas com o staff de Scarpa há mais tempo. O Internacional e o Santos avançaram na negociação pela transferência de Jean Lucas. Os clubes aliam um empréstimo com uma compensação do Inter ao Peixe, seja com pagamento de dinheiro ou inclusão de jogadores. A opção de compra negociada é algo entre 7 e 8 milhões de euros, algo em torno de 37 a 43 milhões de reais. O Santos gostaria do nome de David do Inter e que estava emprestado ao São Paulo, mas não houve avanço nesse sentido, pois há outros clubes de olho no jogador.
Luiz Adriano, com caminho livre para sair do Colorado, inicialmente não desperta interesse santista. Embora tenha concorrência do Bahia, o Internacional tem acerto encaminhado com Jean Lucas e lidera a disputa. Resta definir a contrapartida ao Santos. Sem acordo por uma redução salarial, o Peixe topa negociar Jean Lucas para diminuir a folha e tentar fazer dinheiro. Livre no mercado da bola para assinar com uma nova equipe, o zagueiro Gil negocia sua ida para o Santos. O defensor de 36 anos não seguirá no Corinthians para 2024 e já se despediu oficialmente do clube. A contratação do zagueiro é um pedido do técnico Fábio Carille. O Peixe quer contratar o jogador com um contrato de uma temporada. Em 2023, Gil marcou 4 gols e contribuiu com 5 assistências em 61 jogos com a camisa do Corinthians. O clube da Baixada entende que precisa de um jogador com liderança para 2024 e vê em Gil esse perfil. O Santos também tem interesse na contratação do lateral direito Igor Silva, que atualmente está no Lorient da França. A posição é vista como carente para a próxima temporada e o nome do jogador já foi aprovado pelo setor de inteligência do Peixe. Júnior Caissara e Gabriel Inocêncio foram dispensados pelo clube e João Lucas, outro nome da ala direita, também não está nos planos e deve ser negociado na próxima janela de transferências. Com isso, Igor Silva chegaria para disputar posição com Rainer, recém-contratado do Azures. O ala possui contrato com os franceses até junho de 2026 e vem sendo reserva na equipe europeia. Por conta do vínculo, uma negociação teria de ser por empréstimo ou então o Peixe negociar um valor para comprar Igor em definitivo. E já que estamos falando em Santos, o clube está buscando um destino para o meia Lucas Lima, que está fora dos planos para 2024. O alto salário, somado ao fato dele ter encerrado o ano como reserva, são as principais razões para o Santos decidir que a partir de agora passará a oferecer o atleta no mercado buscando um possível interessado. Nessa temporada pelo Peixe entrou em campo 50 vezes com 2 gols marcados e 10 assistências. O meia também apagou as fotos vestindo a camisa do Santos em suas redes sociais, indicando que não deve permanecer no clube para a disputa da temporada de 2024. O Fortaleza está próximo de acertar o retorno do atacante Moisés. O tricolor de aço tem negociações avançadas com o atacante de 27 anos que atualmente defende o Cruz Azul do México. O jogador foi vendido em maio com 90% dos seus direitos econômicos para o clube mexicano pelo valor de 24 milhões de reais. O tricolor do PC já recebeu 13 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais, e o resto seria pago de maneira parcelada, inclusive com a primeira já para janeiro de 2024. O Leão ficou com 9% do passe do atacante. A negociação sempre foi considerada complicada pela diretoria leonina, mas o jogador deseja retornar ao clube cearense após uma passagem curta e apagada pelo futebol mexicano. Em 19 jogos disputados, foram 2 gols e 1 assistência. O experiente atacante Wagner Love está próximo de voltar à elite do futebol brasileiro. Isso porque o Atlético Goianiense encaminhou a contratação do jogador de 39 anos. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Atlético Goianiense chegou a um acordo com o veterano e aguarda apenas a canetada para realizar o anúncio oficial. Desta forma, Love será peça importante para o time comandado por Jair Ventura tentar se manter na primeira divisão em 2024. O clube goiano foi o 4º colocado na última Série B. Na última temporada, defendendo o Sport, Love anotou 23 gols e deu 10 assistências. E já que estamos falando em esporte, o Leão anunciou mais 2 contratações para 2024. O primeiro deles é o atacante Arthur Kaique. Após 3 anos no Japão, o jogador foi anunciado na última terça-feira como novo reforço do Leão da Ilha para 2024. O atacante permaneceu nas últimas 3 temporadas atuando no Kashima Antlers. No futebol asiático, o jogador de 31 anos disputou 78 jogos, marcando 22 gols e participando com 7 assistências. Revelado pelo Irati, Arthur Kaique soma experiências por Flamengo, Cruzeiro, Chapecoense, Bahia e Santa Cruz, além de passagem pelo futebol árabe. O Sport também venceu a concorrência e anunciou a chegada do goleiro Kaique França, de 28 anos. O atleta assinou pré-contrato para ser jogador do Leão em definitivo até o fim de 2024. Kaique França deixa a Ponte Preta, onde estava desde 2022 e defendeu em 93 partidas. Delas, 58 foram na atual temporada. Ele foi revelado pelo Corinthians e também passou pelo Oeste. O Coritiba encaminhou a contratação do goleiro Ivan, que pertence ao Corinthians. O arqueiro tem o desejo de ser titular e atuar com maior frequência na próxima temporada, o que não aconteceu este ano defendendo o Vasco por empréstimo. Ivan chegou ao Gigante da Colina com status de titular até pelo currículo que tinha. Além do timão, possui passagens pelo Zenit da Rússia, Ponte Preta e Seleção Brasileira. Contudo, viu o companheiro Léo Jardim tomar de conta da posição na temporada. O São Paulo anunciou oficialmente a contratação do meio-campista paraguaio Damian Bobadilla, do Cerro Porteño. O volante de 22 anos assinou vínculo de 4 anos. O acordo estava muito próximo desde a semana passada, quando agentes do atleta se reuniram com dirigentes do São Paulo no CT da Barra Funda. Nos últimos dias, os clubes e o jogador trocaram documentos. Bobadilla foi sondado por outras equipes brasileiras nos últimos dias e é visto como um concorrente a Alisson e com um alto potencial de revenda no futuro.
Em 48 jogos na temporada, ele marcou 11 gols. O volante Gabriel Moscardo, grande promessa do Corinthians, está muito perto de ser anunciado oficialmente como novo reforço do PSG, na França. Nessa última quarta-feira, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente corintiano Augusto Melo confirmou o fim do ciclo do atleta no clube paulista e desejou felicidades ao meio-campista. A expectativa é que Moscardo seja vendido por 22 milhões de euros, 117 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. O jogador vai se juntar ao zagueiro Beraldo, destaque do São Paulo, que também está a caminho do clube francês. O zagueiro Bruno Mendes está de malas prontas para deixar o futebol brasileiro. Alvo do mercado interno, o uruguaio de 24 anos se aproxima de um acordo com o Granada da Espanha. Mendes pertence ao Corinthians desde 2019, mas não chegou a um acordo para renovar o contrato. Diante do impasse, o clube espanhol se aproximou do atleta e acertou um acordo verbal. Em 4 anos de Brasil, o zagueiro, que também atuou pelo Internacional por empréstimo, entrou em campo em 165 oportunidades, tendo marcado 3 gols, 2 deles pelo Inter e 1 pelo Timão, e anotado uma assistência. Então, rapaziada, esse foi o super giro de notícias do Mercadão da Bola. Deixem nos comentários suas opiniões e não se esqueçam de deixar bastante like no vídeo, se inscrever aí se não for inscrito, ative as notificações e sigam as redes sociais também. Os links estarão na descrição. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.